Oi pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Márcio Matos, eu sou formado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica pelo ITA em 82, fiz mestrado em Matemática Computacional e Ciência de Computação em São Carlos, na USP. Fiz também o meu doutorado em Engenharia Mecânica, em célula de manufatura. Fiz a livre docência em como processos de produção podem ajudar na área de finanças. E hoje a gente trabalha com estudos na área de operações e logística. O tema que a gente vai ter hoje aqui é tomar decisão. E esse tema é muito importante para você. Por quê? Porque, basicamente, tudo que acontece nas organizações é uma consequência de decisões. A gente pode dizer que a situação atual do mundo é o resultado de todas as decisões que a humanidade tomou ao longo de sua existência. A nossa agenda de hoje compõe-se de uma introdução, a tomar de decisão em si, a tomar de decisão e o processo de modelagem do decisor, né? Algumas ferramentas de tomar de decisão, um exemplo, problema e exercício de fixação. Ora, é muito importante que vocês entendam que a gente vai ter uma aula um pouco densa hoje. Tá? A gente vai estar trabalhando uma série de conceitos que vão complementar aqueles que vocês já têm aí na apostila. Muito bem, o que é então a tomar decisão sob o nosso ponto de vista, o ponto de vista que a gente vai estar tratando hoje aqui? É um conjunto de técnicas quantitativas que vão dar apoio a você para decidir melhor aonde essa incerteza existe. Né? A teoria da decisão, assim conhecida, ela envolve uma série de conhecimentos. Não é somente o administrador que toma decisão. Numa organização, todas as pessoas tomam decisão em todas as áreas, em todos os níveis. Decisões estratégicas, decisões operacionais. Então, você tem tudo isso acontecendo o tempo todo nas organizações. Né? Ou seja, a organização a que você pertence é um complexo sistema de decisões. E são as decisões que promovem essa organização. Para tomar uma decisão, é muito importante que você entenda esses 4 objetivos que a gente tem aqui. 4 elementos, né? 4 elementos da decisão que a gente tem aqui. Primeiro são os valores e objetivos. Os nossos valores pessoais, os valores que a gente acredita, isso é fundamental para que a gente tome melhores decisões. Por exemplo, se você é um cristão, você tem certos preceitos que vão estar norteando as suas decisões. Se você é um hindu, são outros preceitos que vão tomar a sua decisão. Ou seja, os valores pessoais influenciam nas decisões de cada um. Os objetivos também é importante. Qual que é o teu objetivo ao tomar uma determinada decisão? A gente também tem um outro ponto. Quais decisões eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? O que na realidade eu quero alcançar? A tomar decisão é difícil, por quê? Porque a gente tem eventos incertos. Se eu tivesse certezas, eu não trabalhasse com certezas, isso seria muito fácil de decidir. Praticamente eu não teria nem necessidade de decidir. Mas a gente tem eventos incertos, coisas que vão acontecer, sobre as quais eu não tenho domínio e, portanto, eu fico na dúvida de como decidir. E as decisões em si são valorizadas pelas suas consequências. Que consequência eu tenho ao tomar uma determinada decisão? A gente vai tratar disso ao longo dessa questão. Né? Veja bem, vamos citar um exemplo. Imagine um fazendeiro e a sua colheita. Por que o fazendeiro planta? Qual que é o objetivo do fazendeiro em estar fazendo toda a sua agricultura? Bom, tem objetivos de caráter geral. A família dele é tradicionalmente uma família de agricultores, ele gosta de determinada cultura, ele está apto a fazer essas questões e, portanto, a vida dele se traduz nessa questão. Mas tem objetivos específicos também. Ele quer ganhar dinheiro para sustentar a família, para sustentar a sua organização, a sua empresa, no caso, a fazenda. Ele pode também estar querendo, com isso daqui, conquistar um determinado mercado e, portanto, ele tem uma determinada variedade de produto mais específica para o mercado, por exemplo, produtos orgânicos. Né? Ou seja, os valores pessoais que a gente tem vão estar sempre influenciando as nossas decisões. Você, por exemplo, tem valores próprios que são seus. Tem coisas que são importantes para você. Tem coisas que são importantes para mim, tem coisas que são importantes para cada um de nós. É só, por exemplo, você avaliar como que é o carro de cada um de nós que estamos aqui. Tem carros que são impecáveis, lavados todo final de semana, essas coisas todas. Tem outros que são um pouquinho mais, digamos assim, não tão conservados.
Por que cada um trata diferentemente o seu carro? Porque os valores, o que importa, o que vale e a pena se preocupar de cada um, na realidade é diferente de pessoa para pessoa. E você pode pensar então em inúmeros temas, inúmeros problemas, inúmeros valores que vão influenciar o dia a dia das organizações. Imagine o seguinte, você está lá pensando na vida, está imaginando como que ela pode ser melhor, e aí você ficou com fome. Veja como que uma simples situação dessa pode ser muito rica em termos da gente entender isso daqui. Quanto é que você vai comer? Você pode estar de regime, a comida pode ser boa, você não pode ter uma outra oportunidade. Quanto é que você vai gastar? Você está com muito dinheiro, não está com muito dinheiro? Quem é que está te acompanhando? Você pode querer aproveitar uma boa companhia, alguma coisa assim. Não é? Você pode também estar querendo conhecer novas cozinhas. Hoje no mercado brasileiro você tem várias cozinhas chegando, asiáticas, europeias, tudo isso é mais comum você ter essas novas questões, né? Quanto tempo você tem disponível? Você vai fazer aquela refeição prazerosa, com bastante tempo, que deveria ser o correto? Ou você vai ter que comer às pressas para ir atrás de um outro compromisso? Ou seja, o contexto da decisão é fundamental em termos do que você vai estar decidindo. Pessoal, sobre a teoria da decisão. Toda decisão envolve necessariamente 6 elementos que a gente vai ver aqui. Primeiro, o tomador de decisão. No caso em questão, você ou seu grupo que está trabalhando essas questões, né? Envolve também os objetivos. Que objetivos você pretende alcançar? O que você quer com a sua decisão, né? As preferências que você tem, quer dizer, quais critérios que o tomador de decisão usa para fazer a sua escolha pessoal. Outra questão importante é a estratégia. Estratégia estratégia é a arte do general, né? Quer dizer, a forma de comandar, aquela forma que você vai perceber nas suas ações, nas ações das outras pessoas, né? Ou seja, é a maneira que você vai escolher para atingir os seus objetivos. Tem também a situação, quer dizer, como é que estão as coisas no ambiente? Como é que você tem essas coisas acontecendo? Que condições você tem e que estão fora do seu controle, mas que serão decisivas para o resultado de toda essa sua ação em tomar decisão. E por fim, você tem o resultado, né? Que é a consequência de uma dada estratégia. Decidi, tomei uma estratégia, vou ter como resultado da minha decisão algo a ser avaliado. O que eu vou precisar para construir um modelo de decisão? Porque na realidade o que a gente está fazendo, a gente está pegando uma decisão que você tem, complexa, é extremamente difícil de ser manipulada por todo, e a gente está pegando essa decisão, a gente vai criar um modelo para poder enxergar, para poder relacionar com outras pessoas, né? Ou seja, o contexto da decisão deve ter tudo o que seja importante, mas não deve também ter nada que seja além disso, quer dizer, não pode ficar divagando, você tem que definir bem esse contexto e entender o que você está fazendo. Quais são os seus objetivos? Porque os objetivos dão a direção. Por exemplo, eu posso estar querendo ganhar mais dinheiro, eu posso estar querendo implementar alguma coisa na minha empresa, eu posso estar querendo simplesmente ter mais tempo para ficar cuidando das minhas coisas. Os objetivos são importantes, porque se você não tiver um objetivo, não tem razão você decidir. Então, portanto, quando você for tomar decisões, defina claramente o objetivo, porque são eles que dão o sentido da nossa decisão. Na teoria da decisão, a gente tem algumas etapas que são interessantes que você siga. Vamos olhar quais são. Primeiro, percepção da situação. É muito importante que você entenda qual é a real situação. Na maioria das vezes a gente tem dificuldade com isso. A gente imagina que a situação é uma, mas depois de estudar um pouco, de pegar alguma informação, a gente vê que a situação não é bem aquela ou faltou algum complemento, né? Outra questão é uma análise, uma definição do problema. Você definir bem o problema. Olha, é isso que a gente vai decidir, essas são nossas condições, eu tenho essas possibilidades e assim por diante. Depois, definir os objetivos. A gente já viu que os objetivos são muito importantes, né? Uma outra questão importante são as alternativas para a solução. Quanto mais alternativas você tiver, melhor tende a ser a sua decisão. Ou seja, se você tiver um número maior de alternativas, você tende a decidir melhor.
Por isso que as pessoas que são mais cultas, que conhecem mais o mundo, que estão mais informadas, elas decidem melhor. Decidem melhor porque elas são capazes de gerar mais alternativas. Ora, depois que você tem as alternativas, que devem ser colocadas de uma maneira assim, sem um pré-julgamento, você vai começar agora sim a julgar. Avaliar a alternativa, o que acontece com ela, quais são as vantagens e desvantagens, né? E por fim, você vai chegar na escolha de uma alternativa mais adequada. Uma vez escolhida essa alternativa, você vai passar para a implementação. Modelo de decisão, que a gente vai estar trabalhando aqui, ele pode trabalhar com duas questões. Tradicionalmente, o dia todo, a todo tempo, você usa a sua intuição, né? Vou sair com que roupa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A intuição está a todo tempo. A intuição vem, entre outras coisas, da sua experiência. Quanto mais experiência você tem com determinado tipo de assunto, mais você consegue resolver ou se sentir à vontade para tratar desses assuntos. Mas a gente pode também trabalhar com modelagem, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Realizar um processo de modelagem para que a gente possa ter uma visão melhor do problema. Ou seja, tomar decisão é um conjunto de técnicas quantitativas, né, que vão dar apoio para uma decisão que você tem que tomar quando você está com incerteza. É claro que o casamento entre o modelo quantitativo e a sua intuição vai dar uma melhor solução. Bom, modelo de decisão, né? Por que a gente precisa de chegar a uma questão dessa? Porque normalmente você tem dificuldades. A gente está listando várias aqui. O problema é complexo, tem incerteza, tem conflitos, muito investimento, prazo de planejamento é longo, toda a vida útil do projeto pode sofrer modificações, você tem repercussões de toda a ordem, ou seja, inclusive grupos heterogêneos podem estar participando dessa decisão. Portanto, é uma dificuldade muito grande você concatenar todas essas coisas, né? E aí a tomada de decisão é realmente importante. Muito bem. O que a gente tem que avaliar nessa questão de tomar decisão? Primeiro é um processo para você identificar um problema, uma oportunidade, né? E selecionar uma linha de ação para aproveitar ou resolver essa tua questão. Que fatores que afetam a tomada de decisão? Primeiro é o tempo disponível para tomar decisão. E a gente tem que estar treinado nesse assunto. Os nossos modelos, inclusive, podem nos acompanhar. Você pode ter suas planilhas, você pode ter as suas ferramentas de tomar decisão, que aí rapidamente você atualiza as variáveis mais importantes e você tem uma saída muito boa para a sua decisão, né? Pode ser que o tempo seja curto. A pessoa te liga e no telefone já quer a resposta. Isso acontece com a gente que é profissional em todos os setores. A importância da decisão, né? Essa importante decisão pode te levar a ter um cuidado muito maior com ela e todas essas coisas, né? O ambiente em que você está, como que você está se situando, também funciona como um grande causador de influência nessa decisão, né? Certeza, incerteza, risco, né? Incerteza, a gente chama de incerteza quando eu não consigo calcular. Eu não consigo calcular, por exemplo, a probabilidade de determinado evento acontecer. Por exemplo, do meu time ganhar a partida de futebol. Risco já é diferente. Risco eu consigo calcular. Você vai jogar, por exemplo, no bicho, um jogo do bicho, né? Ora, existem 24 possibilidades. Você pega, escolhe um, ou seja, existe 24 ovos de chance de você conseguir ganhar nesse jogo, né? Portanto, incerteza é uma coisa que eu não sei as probabilidades, o risco é alguma coisa calculada. Outra questão importante, quem são os agentes decisores? Quem é que vão, quais são as pessoas, as ações que vão afetar essa minha decisão? Se você já assistiu a algum filme de guerra, já viu grandes batalhas, já viu grandes coisas, os generais estudavam muito os outros generais. Então, um general gostava de saber, e era vital para ele, saber qual era a teoria da decisão que determinado general usava, ou seja, qual era a estratégia que aquele general usava. Se era alguém que agredia frontalmente, se era alguém que usava estratégias de simulação, essas coisas todas, né? Portanto, dentro dessa questão, a gente pode ter uma série de coisas, além do conflito de interesses. Você vê todo dia nas organizações interesses diversos comandando as decisões, né? Bom, uma coisa interessante de se saber
é que normalmente as decisões que a gente toma são sequenciais. Ou seja, você toma uma decisão, depois você toma outra, e elas vão passando ao longo do tempo, né? E se tornam decisões que são dependentes. Os eventos ao acaso são aqueles grandes complicadores das nossas decisões, né? E eles causam incerteza. O que é um evento ao acaso? Vai chover, não vai chover, o dólar vai subir, o dólar não vai subir, o consumidor vai aceitar o teu produto, não vai. Enfim, essas coisas definem uma série de situações que nos dão dúvidas na hora de decidir, né? Por exemplo, você vai investir em ações. O que você vai comprar? Quais ações você vai comprar? Quando você vai comprar? Você vai vender quando começar a subir? Você vai ser mais cauteloso? Existe toda uma estratégia em termos dessas questões, né? Ora, a esses eventos ao acaso a gente chama de estados da natureza. Então, por exemplo, você joga uma moeda, né? 2 resultados possíveis, cara ou coroa. Os estados da natureza são quais? 2, cara e coroa. Você tem, por exemplo, uma avaliação sobre o tempo. Você tem que dividir em estados da natureza. Vai fazer sol, vai ficar nublado ou vai chover. Você poderia, claro, falar, vai fazer muito sol, vai fazer um pouquinho de nublado, vai chover um pouquinho, vai chover muito. Mas aí, cada um desses eventos são maneiras de você colocar. O mercado, por exemplo, o mercado vai crescer 50%, o mercado vai crescer 20%, o mercado vai estagnar, ou o mercado vai, inclusive, retrair. Cada um desses são eventos que se compõem em estado da natureza, né? Veja bem que é importante você saber se os limites são conhecidos. Será que eu sei quais são as variações possíveis dentro do estado da natureza? Conhecer isso é muito importante, né? Porque se eu tiver eventos muito incertos, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou ter uma decisão cada vez mais complexa, né? Outra questão é que esses eventos podem ser dependentes. Por exemplo, eu vou investir numa empresa, mas essa empresa tem um processo judicial. Se ela tiver sucesso no julgamento, provavelmente eu vou ganhar dinheiro, porque ela vai ter bastante sucesso. Se ela for punida no julgamento, eu vou ter problemas nesse sentido. Veja que a gente agora está complementando a figura, né? Eu tinha decisões sequenciais, uma decisão que vai a outra, mas acontece que eu tomo uma decisão, aí vão ter eventos incertos que vão se resolver antes da segunda decisão, com base na decisão que eu tomei e também nos eventos que aconteceram, eu tomo uma segunda decisão, vão ter outros eventos ao acaso que vão se resolver antes da terceira, e é assim por diante, até que eu tenho a última decisão, que eu estou limitando o nosso horizonte para enxergar isso, né? Que vão acontecer eventos ao acaso depois. E aí, quando a gente chega na última decisão, ainda vão acontecer eventos ao acaso que vão se resolver, e, portanto, a partir de um horizonte de tempo, onde eu chamo horizonte de planejamento, né, que é a minha visão até onde eu quero avaliar, eu vou ter as consequências. Ou seja, veja, eu vou tomando decisões, eventos acaso vão acontecendo, o tempo vai passando, em determinado momento eu limito, olha, essa vai ser a última decisão que eu estou enxergando. E, portanto, as consequências são aquilo que eu vou levar em consideração, né? Veja bem que é importante notar que esse evento pode ser definido como as consequências como um lucro ou uma perda, quer dizer, um investimento por 1 ano, por 2 anos, né? E outra questão que a gente pode entender é o seguinte: imagina o dilema de um general. Ele está numa batalha, tem que tomar uma decisão. Se ele adia a decisão de atacar um objetivo, de colocar alguma coisa, ele pode perder toda uma oportunidade. Mas, ao decidir atacar, também ele está colocando a vida dos seus soldados em jogo. Ou seja, existe uma relação intrínseca entre a demora dele em atacar e o número de vidas que ele pode perder. E isso é o grande dilema que a gente tem em termos de decisão. Professor, vou fazer uma pausinha aqui agora na sua aula para te perguntar uma coisa. Quer dizer, são vários elementos que constituem uma decisão. Diversos elementos, diversas origens, uma composição que vai se tornando cada vez mais complexa. O que é uma boa decisão? Então, Davi, essa é uma resposta interessante. Veja bem, eu preferia... Uma boa decisão, obviamente, é aquela que atinge o seu objetivo, tá certo? Eu tomei uma decisão e ela chegou no objetivo.
Mas, para o nosso estudo aqui, seria interessante não falar em boa decisão, mas sim numa decisão correta. Porque nós estamos avaliando a decisão antes de se resolverem todos os eventos incertos. Perfeito. Tá certo? Ou seja, aquela decisão que eu tomaria, que você tomaria, que todos os alunos tomariam, se estivessem com os mesmos valores, as mesmas informações e tivessem o mesmo critério de tomar a decisão. O que são condições imponderáveis. Isso, ou seja, a capacidade de raciocinar, entender o contexto e falar, essa é a melhor decisão. Eventualmente, a melhor decisão naquele momento pode, por eventos pouco prováveis, não se concretizar. Mas a gente tem que trabalhar isso antes desses eventos acontecerem. Por quê? Você ser engenheiro de causa pronta não resolve. Né? Quer dizer, depois que devia ter tomado essa decisão, aí não dá para voltar para trás. A questão é estudar ela antes das situações se definirem. É dessa forma que a tomada de decisão em condição de incerteza é um apoiador da estratégia. Exato. Antes, Ele só projeta. posso te apoiar antes. Depois não dá para fazer mais nada. Só se você tiver chance de refazer todo o enunciado. Mas provavelmente não. Então a questão importante é o que é uma decisão correta. É aquela decisão que reúne a melhor alternativa, dado um contexto, os valores e os objetivos. Perfeitamente. Muito obrigado. Agora, pessoal, a gente vai passar para a segunda parte desse tema, que a gente vai falar um pouquinho de valorização. Quer dizer, como é que eu valorizo as minhas consequências. Né? Ora, em geral, a gente usa valores monetários. Valores monetários por quê? Porque são valores que são entendidos por todas as pessoas. Mas veja que as suas decisões não precisam ficar baseadas somente em valores monetários. Né? Você pode ter outros valores que são importantes e não invalidam de qualquer forma a sua análise de decisão. Então, por exemplo, imagine uma empresa. Né? Você quer melhorar as condições de trabalho do pessoal. Por que você quer melhorar as condições de trabalho pessoal na empresa? Para ter um resultado financeiro. As empresas existem para gerar resultado. Mas também para gerar um resultado na imagem. Ao melhorar a imagem da empresa, você melhora o ambiente de trabalho, as pessoas trabalham mais motivadas, você vai ter toda uma sinergia trabalhando a teu favor. Né? Uma coisa que é, por exemplo, difícil de resolver, um exemplo que a gente pode ter, são transplantes. Quem é que vai ser o primeiro na fila de transplantes? É o que se inscreveu primeiro? É o que está precisando mais daquele órgão? É o que tem maior compatibilidade com o órgão? Então veja que só aí as pessoas que têm que fazer essa decisão sofrem bastante, porque é uma decisão extremamente complicada. Né? Vida de soldados. Se você for avaliar toda essa questão militar, existe toda uma matemática por trás disso. Né? Quantas horas um soldado vive provavelmente numa frente de batalha, quanto tempo dura um avião, quanto dura um tanque de guerra nesse cenário. Os generais têm essa habilidade. Né? Um dano ao meio ambiente, quer dizer, eu posso fazer com que minha empresa trabalhe em diversas situações. Qual é o risco que eu tenho de causar um dano ao ambiente? O que vai ter de consequência? Minha empresa vai ficar com uma imagem pública muito ruim. Né? Outra questão, você vai lá na quitanda comprar frutas. Né? Como que você pensa quando você olha para uma fruta muito perfeita? Será que uma fruta muito perfeita realmente vai te dar aquilo que você está procurando, ou seja, vitaminas, saúde, essas coisas? Ou ela está tão perfeita porque ela está carregada de agrotóxicos e uma série de cuidados que, na realidade, deixaram ela perfeita, mas ela não vai fazer bem para você. Né? Portanto, dentro dessa questão do valor, das consequências, a gente pode usar uma coisa que é bastante usada nessa questão, que são conceitos de matemática financeira, valor presente, valor futuro, taxa interna de retorno, prazo, taxa de juros, valor presente líquido. Ou seja, essas coisas ajudam bastante a gente entender os valores no tempo, que é importante porque as decisões normalmente são sequenciais. Bom, a estrutura de tomada de decisão. Somente uma lista de objetivos não é bastante. Né? Você tem que trabalhar as ferramentas e os elementos, ou seja, quais objetivos são relevantes, né? Que decisões na realidade eu vou tomar, definir quais são as incertezas que vão afetar a minha decisão, né? E as consequências que eu vou ter em função dessa decisão. Veja que as consequências podem ser tangíveis ou não. Por exemplo, as consequências tangíveis são aquelas em que você tem capacidade de medir valores. Intangíveis, bem-estar, qualidade de vida, felicidade, difícil. Esses valores que a gente está falando, né, a gente pode ter uma visão bastante interessante deles.
Os objetivos podem ser conflitantes. Por exemplo, eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível, quero fazer minha empresa ter o maior lucro possível. Mas eu também quero minimizar a chance de perder dinheiro. A gente sabe que essas duas coisas não acontecem ao mesmo tempo, pelo menos para a maioria de nós, infelizmente, né? Agora, as decisões reais também envolvem um balanceamento de muitos objetivos conflitantes. Por exemplo, você quer ganhar mais dinheiro. Para ganhar mais dinheiro, você precisa trabalhar mais, precisa se esforçar mais. Por que você quer mais dinheiro? Você quer mais dinheiro para aproveitar a vida, mas ao trabalhar mais você fica sem chance muitas vezes de ter essa condição. Ou seja, esses conflitos devem ser resolvidos por você ao longo da sua decisão. A gente vai ver aqui que eu posso estar pensando em escolher um estagiário para a minha empresa, né? Quero contratar uma pessoa nova, alguém que vá poder contribuir com cada um desses objetivos que você está vendo na tela aí. E eles são todos vários e interessantes, né? Veja, você pode ler aí, que são todos os objetivos que podem indicar e justificar a contribuição do estagiário. Vamos dar uma olhada como é que eu posso pegar esses objetivos e trabalhá-los. Bom, eu vou pegar uma lista de características, né, de coisas que eu quero que aconteça. Nas minhas alternativas, é sempre bom você se resguardar dessa maneira, coloque quais são as alternativas perfeita, terrível e razoável, ou seja, você identificando os cenários, porque muitas vezes as pessoas agem conforme o seu estado de espírito naquele momento. Se eu estou otimista, vou pensar que todo mundo vai trabalhar e vai acontecer as coisas a meu favor. Se eu estou pessimista, vejo o mundo de uma maneira um pouco mais amarga. Mas não, ao tomar decisão você tem que se considerar as três questões, quer dizer, o que é melhor, o que é razoável, o que é pior, né? Preveja as consequências da sua decisão. Muitas vezes a gente vê que as pessoas decidem, mas não avaliaram todas as consequências, e isso vai trazer prejuízo para elas, né? Ao identificar os objetivos, as restrições e diretrizes, você vai estar, então, definindo todo o conceito que é a tomada de decisão. Converse com outras pessoas, veja perspectivas diferentes. Por isso que a decisão em grupo é tão valorizada hoje em dia. Ao conversar com pessoas diferentes, ao expor suas ideias para pessoas diferentes, você vai estar colocando a sua decisão frente a valores diferentes. Cada uma dessas pessoas tem valores diferentes. E, portanto, você vai olhar e vai ter uma imagem diferente do que somente aquela sua, que pode ser um pouco restrita, né? Quais são os objetivos estratégicos que você vai ter? Qual que é a tua estratégia geral? Quais são os objetivos genéricos que você vai procurar nessa decisão? A gente vai continuar, então, analisando o caso do estagiário, né? A categoria de objetivos, o caso do estagiário. Veja que todos aqueles objetivos que a gente viu lá atrás, agora podem ser classificados em 5 grandes grupos. O primeiro, performance do negócio. O segundo, melhorar o ambiente de trabalho. Depois, desenvolvimento pessoal. Depois, serviço à comunidade. Ou seja, eu posso pegar todos aqueles objetivos que estavam dispersos e agrupar em alguns blocos que vão me ajudar na decisão, né? Muito bem. É interessante a gente entender que existem objetivos de 2 tipos, fundamentais e intermediários, né? E para definir essa questão, a gente vai usar um exemplo muito simples, né? Os objetivos fazem a guia, né? A maneira de se conduzir a decisão, né? Eles vão estar sendo influenciados pelo contexto da decisão, né? E a gente tem que trabalhar com objetivos fundamentais e intermediários. Por exemplo, um objetivo intermediário seu provavelmente é trabalhar menos tempo. Por que você quer trabalhar menos tempo? Você quer trabalhar menos tempo para chegar no objetivo fundamental. Por exemplo, ter mais tempo para ficar com a sua família, não é? Essa é uma questão que a gente está pesando entre objetivos intermediários e fundamentais. As conexões entre os nossos objetivos são os objetivos intermediários. As hierarquias são dadas pelos objetivos fundamentais. Como é que eu identifico objetivos fundamentais? Tem um termo em inglês chamado IT. Why is that important? Ou seja, por que isso é importante? Você vai fazendo perguntas sucessivas até que você não tenha mais qual resposta dá a não ser aquela. Eu quero trabalhar menos. Por que você quer trabalhar menos? Porque trabalhar dessa maneira me deixa cansado, estafado, essas coisas todas. E por que você não quer ficar mais estafado? Para ter mais um tempo para mim. E por que você quer ter mais um tempo para você? Eu quero ter esse tempo porque eu preciso cuidar da família. E por que você quer cuidar da família? Bom, aí parou. Quer dizer, é difícil você avançar. É o objetivo que as pessoas têm. Eu cheguei nesse, você poderia ter chegado em outros, né? Ou seja, se eu quiser detalhar,
eu posso fazer a questão contrária. Ah, eu tenho um objetivo fundamental, quero detalhar, preciso ter mais tempo família. O que isso significa? Significa que eu preciso administrar melhor meu tempo. Administrar melhor meu tempo significa o quê? Que eu preciso ter uma maior eficiência no trabalho. Ter uma maior eficiência no trabalho, o que significa? Significa que eu preciso ficar menos tempo envolvido com todas as questões, trabalhar de uma maneira mais eficiente. Ou seja, para identificar objetivos intermediários, você tem uma pergunta: como é que é possível obter isso? Né? O desenrolar dessas questões, dessas perguntas, vão chegar até os objetivos intermediários. Veja que aqui a gente fez um quadro bastante rico em termos de objetivos fundamentais e intermediários da contratação do nosso estagiário, que a gente está vendo lá. Veja que tudo está sendo traçado. Eu incentivo você, sempre que for tomar uma decisão e tiver tempo para isso, que você construa um quadro desse em cima dos seus objetivos. Ao discutir com a equipe, essa informação visual que o quadro apresenta vai ser muito rica no sentido de proporcionar a você uma visão de todos os objetivos, proporcionar à sua equipe a capacidade de opinar, concordar ou discordar. Ou seja, a uniformidade de ideias dentro dessa questão, ela é muito importante, né? Eu não estou falando de unanimidade, mas eu estou falando de você conseguir que cada um entenda exatamente o que o outro está pensando. Vamos então, agora, identificar o contexto da decisão, né? O critério que uma decisão deve se adequar normalmente a 3 critérios. Essas perguntas você tem que fazer. Primeiro, você está lidando com o problema correto? A maioria das vezes a gente está trabalhando com uma série de problemas, uma série de decisões, mas a gente está com o problema errado, não é? Por exemplo, o problema da violência. Será que eu sei conduzir esse problema? Será que a violência urbana pode ser tratada de uma forma ou de outra? Não é? Segundo, você é dono da decisão? Muitas vezes a gente fica extremamente motivado, discutindo, e vou resolver o problema do mundo, aquela coisa. Você tem capacidade para tomar essa decisão? Essa é uma questão importante. Nas organizações a gente vê isso o tempo todo. Pessoas questionando, pessoas discutindo, mas elas não são donas da decisão. Elas podem eventualmente provocar que alguém que seja dono da decisão mude o seu ponto de vista. Mas entender isso vai te ajudar muito na tua estratégia. Você decide ou você ajuda a criar condições para que algo se mude, né? E terceiro, uma questão de factibilidade. Dá para implementar aquela decisão que você imagina tomar? Essa é uma questão importante, porque se você pensar num mundo maravilhoso, em todas as coisas perfeitas, e aquilo não puder ser realizado, eu vou te dizer uma coisa, e não é boa, você está perdendo o seu tempo. Então, veja se aquilo que você está fazendo é factível, é possível de ser implementado. Muito bem. A gente vai falar agora de um problema de modelagem e do decisor, né? A gente vai ver que esses modelos trabalham com variáveis, com termos que são quantificados, né? Esses modelos também vão forçar você a reconhecer a sua limitação. Ao criar um modelo, você está tentando representar alguma coisa que seja o mundo real, mas não é o mundo real, é uma representação. Quanto mais complexo for teu modelo, mais real ele é. Mais difícil de resolver também ele é. Quanto mais simples for teu modelo, mais fácil de resolver ele é, mas menos a realidade ele te transmite. Ou seja, os modelos vão estar nesse meio para representar para a gente o que é real e a sua solução. Veja que a gente tem esse esquema aqui, que é do Clemens. O Clemens é um grande autor nessa área de tomar decisão, né? E ele situa basicamente esse fluxograma para a gente. Identifique a situação de decisão e entenda os objetivos. Primeira coisa, identifique alternativas possíveis. A gente já viu que quanto mais alternativa, melhor. Decompõe modelo e problema. Modelo de estrutura problema, modelo de incerteza, que eu não sei o que está acontecendo, modelo de prioridade. O que é prioritário nessa questão? Escolha a melhor alternativa, faça uma análise de sensibilidade. E se acontecer isso que eu não estava prevendo, se acontecer aquilo, como é que vai o cenário se apresentar no futuro? Você chega aí numa pergunta. Eu preciso estudar mais? Se a resposta for sim, retorne lá em cima e comece de novo. Se for não, você implementa a alternativa e segue em diante, né? Bom, no processo de modelagem, né,
a gente tem algumas características. Primeiro são as alternativas de decisão. Quais são as possíveis estratégias que eu vou poder tomar? E frente a essas alternativas, eu tenho os estados da natureza. Eventos que vão acontecer no futuro, eu não tenho controle sobre eles, eu não sei exatamente o que vai se dar, mas eles vão ser fundamentais nas consequências que a minha decisão vai trabalhar. Esses dois, a combinação desses dois, as alternativas e os estados da natureza, vão nos dar o chamado payoff, ou seja, os pagamentos que eu recebo por ter tomado uma decisão e ter acontecido um estado da natureza. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas que você pode usar para tomar decisão. Veja que a gente vai mostrar algumas ferramentas aqui, e essas ferramentas, então, elas são importantes para ajudar você a definir a sua estratégia ótima em termos de decisão, né? Algumas ferramentas que a gente está vendo aqui, elas são muito utilizadas. A primeira tabela de pagamentos é o primeiro entendimento que você tem que entender dessas questões. Depois, um diagrama de influência, a árvore de decisão, uma análise de sensibilidade e diagrama de tornado. Nós vamos ver hoje a tabela de pagamentos e a árvore de decisão. As demais vocês podem estar procurando a bibliografia que é farta e está disponível aí. Tabela de pagamentos. Ela é muito usada porque ela vai combinar as suas alternativas com os estados da natureza, não é? Ou seja, elas são a base para tudo que você faz em termos de tomar decisão. Resumem todas as condições do problema, né? E os vários estados da natureza podem estar representados ali. As alternativas possíveis das diferentes decisões estão assim, e também quais são os pagamentos que você recebe por ter escolhido uma alternativa e ter acontecido um estado da natureza. Então, tomando as decisões, né? Os estados da natureza, o que são? São aqueles eventos que vão acontecer no futuro. Eu não tenho nenhuma ação sobre ele, não sei o que vai acontecer, né? E eu não tenho muito menos controle sobre essas questões. Uma tabela de pagamentos, então, o que é? É um método de organizar, de eu ilustrar o que vai acontecer se eu tomar uma determinada decisão e se algum estado da natureza vier a acontecer no futuro, né? O pagamento, na realidade, é resultado de uma decisão. Essa tabela é uma tabela simples e ilustrativa. Eu posso ter duas decisões, decisão 1 e decisão 2. Pode acontecer dois estados da natureza, o A e o B. Se eu tomar a decisão 1 e o estado da natureza que vier a acontecer no futuro for A, eu terei o pagamento 1A. Tomando a decisão 2, o estado da natureza que vier a acontecer no futuro for B, terei o pagamento 2B. Dessa maneira, a gente pode continuar e a gente vai ver que em cima de uma tabela de pagamentos, eu posso ter vários critérios para tomar a decisão. Eu vou mostrar dois critérios mais comuns aqui, mas você depois pode descobrir vários outros. O primeiro critério é o maximax, é aquele critério do otimista, tudo vai dar certo, né? Comigo não tem tempo ruim, vai dar tudo certo. O segundo é o critério maximin, é o critério daquele precavido, daquele que não se arrisca, aquele que quer garantir as menores perdas, né? Bom, a gente vai ver um exemplo aqui do uso da tabela de pagamentos para a tomada de decisão. Imagina esse exemplo aqui, eu tenho o caso de expandir uma empresa, eu posso fazer expansão, manter o estado atual ou posso vender a empresa agora. Os estados da natureza são o quê? No futuro eu vou ter boa competição externa, ou seja, ninguém vai me encomendar, né? Ou pode ter condições ruins, pessoal, concorrentes vão vir com toda a força em cima do mercado. Se eu fizer expansão, ganho 800 mil, caso as condições vierem a ser boas. Se eu fizer expansão e as condições forem ruins, ganharei 500 mil. E assim por diante, você vê que manter o estado atual é 1.300.000, mas se as condições forem ruins, eu perco 150 mil. Se eu vender agora, ganho 320 mil e não me preocupo mais com isso. Uma pergunta que eu faço para você é o seguinte, dê uma olhada boa nessa tabela. O que você pode dizer a respeito dessas três decisões? Será que alguma delas você jamais tomaria? A tabela de pagamentos ela é importante porque ela evidencia esse tipo de situação. Veja que a terceira decisão, vender agora, é sempre pior do que a decisão expandir. Portanto, ao montar uma tabela de pagamentos, você pode excluir algumas decisões que são inviáveis. A gente vai ver no exemplo a seguir como avaliar essa tabela, né? Então, o critério maximax, o que ele faz? Ele pega o máximo possível de cada decisão. No caso, expandir é 800 o ganho, de manter 1.300.000, de vender 320.
Qual é o máximo dos máximos? 1.300.000, ele é otimista, acha que vai dar tudo certo, ele aposta nessa decisão. Usando esse critério, portanto, a alternativa de manter o Estado seria colocada. E se eu mudar o critério? Se agora eu usar o critério seguinte, que é o critério maximin. Nesse caso, eu sou conservador, eu quero evitar perdas. Então, eu vou pegar o mínimo de cada decisão. No caso de expandir, é 500. No caso de manter, 150. No caso de vender, 320. Dos mínimos, eu pego o máximo, que é 500. Então, se eu for pelo critério maximin, terei opção por expansão. Vamos falar um pouquinho em probabilidade, né? Qual é a probabilidade de acontecer determinado evento? Quando eu estou falando nisso, significa que eu estou falando em risco. Eu sei qual é a probabilidade que um determinado estado da natureza tem de acontecer, né? A gente vai trabalhar também com o valor esperado. O que é o valor esperado? O valor esperado é uma média ponderada que eu tiro entre o que me resulta aquele estado da natureza e a probabilidade que ele tem de acontecer. Professor, e mais uma interrupção então. Como é que se monta uma tabela de pagamento? Essa é a dúvida da maioria dos alunos. Como é que eu descubro aqueles valores que estão ali? Com a tabela pronta é muito fácil. Agora, como é que eu monto a tabela? Realmente, em todo o ensino de pesquisa operacional, técnica de análise de decisão, a grande questão é determinar esses valores. Mas veja o seguinte, primeiro ponto, você vai ter que decidir e, portanto, você vai ter que quantificar alguma coisa, né? Agora, os valores que estão ali, eles estão presentes no mercado. No caso da aplicação financeira que a gente colocou, você tem toda um histórico, probabilidade, a ação vai subir, a ação vai cair. Se for em questão de pesquisa de mercado, para ver se o produto tem chance de decolar ou não. Ou seja, garimpar informações, fazer pesquisas, consultar especialistas, essas coisas todas. Todo mundo está querendo saber, por exemplo, a todo tempo qual vai ser o valor do dólar. Se os empresários estão otimistas, se eles estão pessimistas. Ou seja, entender o mercado, pegar esses dados, transformá-los em informações, vai te ajudar bastante a fazer essas tabelas de pagamentos. Você pode ter uma dúvida na tabela de pagamentos, é verdade. Mas a grande questão é a seguinte, a tabela de pagamentos é a melhor solução que você pode apresentar até então. É em cima dela que você vai conseguir. E ela define bem claramente os problemas e suas expectativas. Nós estamos falando de incerteza, a tabela de pagamento é um mapa que vai mostrar mais ou menos por onde é que a gente pode ir. O risco, né? Porque incerteza é quando eu não sei quantificar. A tabela de pagamentos é uma quantificação e define o risco da minha colocação. E isso é uma coisa que a gente aprende. Quer dizer, quanto mais você construir tabela de pagamento relativa àquele teu assunto profissional, mais você vai conhecer essa questão. Perfeito. A gente vai ver a seguir que a gente tem uma maneira de trabalhar com probabilidades. Essa maneira é uma ferramenta chamada árvore de decisão. Ele é um método gráfico, a gente vai mostrar os gráficos aqui, para você destrinchar suas decisões numa sequência de eventos que vão acontecer, né? É uma técnica muito forte, usada por muitas pessoas que tomam decisão de forma quantitativa, ainda que de maneira intuitiva, né? A gente vai ver que, na realidade, a gente tem um grafo, né, uma ramificação, que é composta por dois tipos de nós. Os nós quadrados, que representam as suas alternativas de decisão. Quer dizer, um nó quadrado representa o seguinte, você tem que decidir. Tem também os nós redondos, que são aqueles nós que representam os estados da natureza. Então, quando você tiver um nó redondo, significa que vai acontecer alguma coisa sobre a qual você não tem controle e o caminho a ser seguido não depende de você. É um evento acaso que vai se resolver no futuro. No término de cada ramo, a gente tem os pagamentos, ou seja, o que você recebe se aquela condição vier a acontecer no futuro. Vendo a árvore seguinte, a gente vai ver essa montagem que existe. Ou seja, como é que eu monto? Eu começo montando da esquerda para a direita. Então, o primeiro evento que vai acontecer, uma decisão, um evento ao acaso, ele começa na posição mais à esquerda e eu vou crescendo minha árvore para a direita até descrever toda a problemática de decisão. Na avaliação, a gente vai pegar e começar da direita e vai trazendo os valores até chegar no nó mais à esquerda.
Essa montagem da árvore você agora vai fazer com papel e lápis, essas coisas todas, mas você pode também usar ferramentas que você encontra na internet. Se você for nesse site que a gente está mostrando aí, o Polyzine, você pode fazer download de alguns softwares que podem te ajudar. O Precision Tree, que é o indicado para esse momento aí, ele te ajuda nessa questão. Bom, pessoal, talvez isso tenha ficado um pouco confuso para você, mas a gente já vai ver um exemplo nesse momento que vai te ajudar nessa questão. Lembra aquela tabela de pagamentos que a gente falou para você? Aqui a gente tem uma que vai te ajudar. Ou seja, eu tenho as alternativas, aplicar em debêntures, em ações ou aplicação fixa. Tenho os estados de natureza, crescimento, estagnação e inflação. Acima dele você vê as probabilidades de cada um acontecer. E no cruzamento entre as alternativas e os estados de natureza, eu tenho os pagamentos que eu recebo caso eu tome uma alternativa e venha acontecer no futuro um estado da natureza, seja crescimento, estagnação ou inflação. Tá certo? Vamos ver como é que a gente monta para essa situação uma árvore de decisão. Olha, veja bem. Como é que a gente... aqui a gente tem uma árvore de decisão teórica, tá? Ainda eu não montei aquela árvore, a gente já vai montar aquela árvore daqui a pouco. O nó verde é o nó de decisão, são as alternativas. Vou escolher a alternativa A, vou escolher a alternativa B. Os nós vermelhos são nós de chance, os nós de acaso, os nós que representam os estados da natureza. Então, deles saem ramos, né, com as suas probabilidades, a probabilidade S, que ocorra um evento P, um pagamento P, né, e dessa forma eu tenho minha árvore de decisão. Então, se você tiver uma decisão a tomar, nozinho quadrado e as alternativas. Se você tiver um evento ao acaso, nó redondo e os possíveis estados da natureza. E lá no final a gente tem o payoff. Então veja que S1, o que é? É a probabilidade de acontecer aquele estado da natureza. E P1 é o pagamento, o payoff que você recebe caso aquele estado da natureza aconteça. Bom, agora a gente está vendo então aquele exemplo representado pela tabela de pagamento. Eu até sugeriria que você desse uma pausa, lesse com carinho o enunciado desse problema e a tabela de pagamentos que está a seguir. Muito bem, veja, vamos entender como é que funciona essa tabela de pagamentos. Pergunta a você, que decisões que você pode tomar aí? Você pode investir em debêntures, em ações ou aplicação fixa. Ou seja, a primeira coisa que você tem que representar são essas alternativas. Ou seja, você vai ter que colocar um nó de decisão. E depois que você investiu numa dessas alternativas, você vai ter que esperar para saber se o mercado cresceu, estagnou ou teve inflação. Muito bem, então a gente tem a representação aqui do problema que a gente viu aí com a tabela de pagamentos. Veja que você tem três alternativas, aplicar em debêntures, ações ou aplicação fixa. Essa escolha é sua, então um caminho desses você vai escolher. Escolhendo o caminho, você chega nos nós em vermelho, que são os nós ao acaso. E aí não é você que decide, é o acaso que acontece e cada um dos caminhos vai ser tomado de acordo com as probabilidades de 50%, 30% e 20%. E aí você vai ter os pagamentos referentes a cada uma dessas situações, né? A gente pode ver aqui, então, o resultado consolidado desse problema. Se eu aplicar em debêntures, existe um valor médio esperado, ele é composto do quê? De 50% de chance de ganhar 12, de 30% de chance de ganhar 6, de 20% de ganhar 3, que dá uma expectativa de 8,40. Fazendo os cálculos para ações para aplicação fixa, eu vou verificar o seguinte: 8,40 para debêntures, 8 para ações, 6,50 para aplicação fixa. Portanto, a minha decisão vai no sentido do maior valor esperado, que é aplicar em debêntures alternativa A. Agora, eu pediria para você novamente fazer uma pausa e ler esse exercício que a gente já volta para comentar. Muito bem, então vamos representar esse exemplo da Companhia Sulina. A Companhia Sulina tem duas alternativas. Ou ela faz uma expansão agora e compromete 800 mil nessa expansão, ou ela compra um terreno e adia a sua decisão por 3 anos. Se ela optar por fazer expansão e o mercado vier a crescer, ela vai ganhar 2 milhões de reais, você pode ver na linha superior. Se o mercado não crescer, ela ganha 225 mil. Comprando o terreno, ela espera 3 anos para tomar a decisão, e a gente está lá no nó número 3. Veja, se o mercado cresce,
e existe 60% que isso ocorra, eu vou para um determinado ramo que vai me levar ao nó 4. Se o mercado não cresce, eu vou por outro ramo que me leva ao nó 5. Estando no nó 4, eu posso novamente decidir expandir a companhia, gastarei então nesse momento 800 mil, ou posso vender o terreno recebendo 450 mil. Se eu fizer expansão, agora, uma vez que o mercado já cresceu, eu chego no nó 6, que tem 80% de chance de me dar 3 milhões e 20% de chance, caso o mercado não cresça, de dar 700 mil. Analisando o nó 5, o mercado não cresceu. Eu tenho uma alternativa de construir um armazém, desembolsarei por isso 600 mil, né? Ou vender o terreno, que agora vale menos, uma vez que o mercado não teve uma variação, mas é menor, o mercado não cresceu tanto. Investindo no armazém, chego no nó 7, com as probabilidades são de 30 de crescer, ganharei 2 milhões e 300, de 70 de não crescer, ganharei 1 milhão de reais. Como eu expliquei para vocês, você vai construindo essa árvore da esquerda, do nó 1, para a direita, até os valores finais que estão representados na lateral direita do seu vídeo. Bom, então veja lá, acompanhando pela árvore, você vai perceber. Vamos avaliar o nó 6. Como eu disse para você, a gente constrói a árvore da esquerda para a direita e avalia da direita para a esquerda. O nó 6, que nó 6 que é esse? É aquele que, após você ter investido num terreno, o mercado cresceu e você vai agora investir na expansão do negócio, né? Existe 80% de chance do mercado crescer e você vai ganhar 3 milhões, 20% de chance do mercado não crescer e você ganharia 700 mil. A média ponderada de 80% vezes 3 milhões mais 20% vezes 700 mil dá 2.540. O mesmo raciocínio pode ser feito para o nó 7, onde a gente tem então o valor esperado de 1.390.000. A gente vai escrever daqui a pouco esses valores em cima de cada nó e vamos partir para o nó 4. O nó 4 é aquele aonde eu tenho expectativa do nó 6, né? E a gente vai, então, na transparência a seguir, verificar como calcular esse nó 4. Tá? Clicando, você vai observar os valores em cima do nó 6. Veja que o nó 6 a gente já calculou 2.540, tá certo? Nó 7, 1.390. Agora eu pergunto para você, estando no nó 4, você tem duas decisões. Uma de expandir, que te dá 2.540. Uma de vender o terreno, que te dá 450 mil. Na de expandir, você tem que lembrar, não pode esquecer, que você vai investir 800 mil. Então, entre ganhar 2.540 menos os 800 mil que você vai pagar, ou vender o terreno e ganhar 450 mil, você vai escolher 1.740. Da onde que apareceu esse 1.740? Ele apareceu do 2.540 menos os 800. E, portanto, a opção de vender o terreno está descartada. Nó 5, fazemos a mesma conta. Eu tenho construir um armazém, 1.390.000. Para construir um armazém, vou ter que pagar 600 mil. Ou seja, o resultado daquela decisão de construir um armazém é 1.390 menos 600. 1.390 menos 600 vai me dar 790. Vender o terreno me dá 210. Entre os dois, escolha a maior, que é 790, e elimino a possibilidade de vender o terreno. Agora, vamos dar uma olhada nos demais nós. O nó número 2, como é que fica? Da mesma forma, 60% vezes 2 milhões, 40% vezes 225 mil, eu tenho o valor de 1.290.000. O nó 3, ele é a média ponderada entre o nó 4 e o nó 5. Nó 4 vale quanto? 1.740.000. Nó 5 vale 790. Nó 4 com 60%, nó 5 com 40%, me dá um valor de 1.360.000. Ou seja, eu tenho duas alternativas, a alternativa do nó 2 e a alternativa do nó 3. Só que para chegar no nó 2, eu tenho que pagar 800 mil. Então, 1.290.000 do nó 2 menos os 800 mil, me dá o quê? Me dá 490 mil. O nó 3, 1.360.000, menos os 200, referente à compra do terreno, me dá 1.160. Entre os dois, vou optar por 1.160, que é a escolha de comprar o terreno, e vou descartar a hipótese de expansão por enquanto. Dessa forma, você pode ver como é que funcionou a árvore de decisão. Eu comecei da esquerda,
para a direita, coloquei todas as possibilidades, vim avaliando da direita para a esquerda e eliminando ramos que não são promissores, né? E agora você tem a decisão completa aí. O que eu faço? Eu compro o terreno e espero 3 anos. Após 3 anos, se o mercado crescer, eu farei a expansão. Se o mercado não crescer, eu vou construir um armazém. E vou ter uma expectativa de ganho, fazendo a expansão de 1.740.000 em média e de, se o mercado não crescer, de 790 em média. Agora veja que esses valores que estão nos quadros verdes, eles representam as médias esperadas. Na realidade, os valores que você vai conseguir são aqueles que estão na extrema direita da nossa figura. Tá certo? Revise esse exemplo mais uma vez, faça ele manualmente, que você vai entender bastante essa nossa questão. Professor, deu para perceber que montar uma árvore de decisão é um instrumento útil, ele reduz a incerteza e nos coloca um horizonte de movimentação. Agora, é uma coisa que parece ser extremamente trabalhosa, né? No dia a dia do gestor que está ali com decisões imediatas para tomar o dia inteiro, que são decisões rápidas e que exigem uma assertividade muito grande também. Como é que é isso? Quer dizer, dá para a todo momento se fazer uma árvore complexa como essa? Em que aplicações? Como é que é isso no dia a dia? Veja bem, Davi, você não vai montar uma árvore por dia. O seu problema, basicamente, se resume a 3 ou 4 árvores diferentes. O que muda na árvore são os valores, mas as decisões são sempre iguais, né? Expando o negócio, não expando, compro, não compro. O que muda são os valores e as probabilidades. Então, ao ter a árvore montada, você vai abastecendo com os valores atuais. E a cada momento você tem uma decisão que é mais factível, tá certo? Então, pense, quantas árvores você poderia montar um gestor? 2, 3. E ele pode se esmerar e fazer essas árvores quilométricas, não tem problema nenhum. Aí depois é só colocar isso. Essas árvores são passíveis de serem feitas no Excel, o Precision Tree que a gente viu é só você trocar um dado, uma taxa de juros, um valor de dólar, um otimismo, um pessimismo de mercado, toda a árvore está estruturada. O crítico é identificar quais são as decisões... As rotinas, isso. Né? As rotinas que eu passo em cada decisão. Né? Imagina que eu sou um gestor de crédito. Qual que é o meu problema? Dar crédito para as pessoas. A rotina de avaliação de crédito é sempre a mesma. O que varia? A pessoa que está sendo avaliada. Se ela tem bem, se ela não tem, comportamento financeiro passado, futuro. Isso que vai alterar. A árvore é sempre a mesma. As perguntas que eu vou fazer são sempre as mesmas. E as decisões que eu vou tomar praticamente as mesmas. Mudam os dados de cada pessoa que estão vistas no crédito. Perfeitamente. Muito obrigado. Bom, então, recordando tudo aquilo que a gente viu ao longo dessa videoaula, nós falamos um pouco o que era tomar decisão, né? Conceituamos a tomada de decisão, o processo de modelagem e o decisor. Mostramos algumas ferramentas de tomada de decisão, existem várias outras, você pode buscar mais informação na literatura que está relacionada, né? Fizemos um exemplo de problema e um exercício de fixação. Eu espero ter contribuído para vocês com essa ideia do que é tomada de decisão. É muito importante você entender, então, que decisões complexas podem ser divididas em pequenas decisões e isso facilita muito o seu entendimento da situação, dos objetivos, de tudo. Meus caros, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês aqui agora. Espero que vocês tenham sucesso. Professor, aproximando esses conceitos todos da realidade do Banco do Brasil, da agência que está lá se relacionando com o grande público de correntistas, qual que é um bom exemplo de aplicação de árvore de decisão para a pessoa que está na ponta? A gente sempre fala para o funcionário que está na ponta. Qual que é um bom exemplo que a gente pode trabalhar? Bom, além daquela que a gente já deu exemplo de decisão de crédito, você também poderia pensar na composição de força de trabalho da agência ao longo da semana, ao longo do mês,
né? Tá. Quantos funcionários eu vou colocar para trabalhar? Se eu coloco mais gente, o meu nível de serviço é melhor. Eu tenho mais chance de conquistar clientes, eu tenho, nos turnos que eu trabalho, essas coisas todas, mais chance de ter resultado na agência. Em compensação, meus custos aumentam, né? Então, quantas pessoas eu vou escalar para cada tipo de serviço, para cada função na agência, contas, caixa, essas coisas todas, de forma que eu possa ter um melhor desempenho da agência em função do número de pessoas que vêm durante a semana, né? Do dia do mês, do local, essas coisas todas. A criatividade dos gerentes poderá ajudar muito na construção dessas áreas. Eu já tenho experiência com isso, né? Já trabalha com banco há muito tempo, né? Ah, sim, a gente conversou bastante com os alunos, né? Já demos muitos cursos aí, eu acho que dá para falar alguma coisinha sobre isso. Ótimo, obrigado, professor. Obrigado.